Livro do profeta Jonas, capítulo 4. Quem achou, dá um glória a Deus aí, forte. Isso. Quem não achou, pode falar assim: eu preciso vir para o discipulado de quarta. Glória a Deus. Jonas capítulo 4, verso 1 diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a palavra, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dessa cidade, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? E aqui encerra o livro do profeta Jonas. Uma coisa que eu acho curiosa é que é difícil ouvir pregadores falando sobre o capítulo 4 de Jonas. Eu ouvi já muitas mensagens que falam sobre os primeiros capítulos, onde Jonas desobedece ao seu chamado, que Deus fala para ele ir para Nínive. Quantos aqui conhecem? Vocês frequentaram escola dominical quando eram crianças? Quem nasceu e foi criado na igreja conhece essas historinhas, né? Porque essas histórias são boas de pregar para as crianças. E é peixinho e tal, o peixe pegou o profeta, levou ele e tal. As crianças adoram essas coisas. E sabe que todo mundo fala muito sobre essas questões, que Deus pede para ele ir para Nínive, e ele decide: não, eu vou para Tarsis, não vou para Nínive não. Desobedece a Deus. Então, para quem ainda não conhece a história, eu vou dar um pano de fundo aqui. Aí quando ele vai para Nínive, quando ele vai para Tarsis, ele lá no meio do caminho, indo para Tarsis, uma tempestade terrível vem no mar, eles jogam Jonas no mar, então o peixe vem e engole ele. E ele vai dentro da barriga do peixe por 3 dias, isso sinaliza a morte e ressurreição de Jesus. Quando perguntaram para Jesus assim: você tem um sinal? Ele falou assim: eu não darei outro sinal a essa geração, senão o de Jonas, de 3 dias dentro da morte, e depois ressuscitando. Jonas ficou então 3 dias dentro da barriga do peixe, e ali o peixe foi levando ele para Nínive. Então eu já quero começar falando para vocês uma coisa: Deus não tem plano B, amém? Qual que é o plano B de Deus? Te levar para o plano A, de um jeito ou de outro, amém? Então a gente só precisa se submeter à vontade dele, para que o processo seja o menos doloroso possível. É muito mais fácil quando a gente obedece e já vai de uma vez. Aí a gente não precisa ficar orando e nem morando dentro de uma barriga de um peixe 3 dias. Glória a Deus.
E muitas vezes a gente passa por esse tipo de situação porque a gente não foi capaz de obedecer a primeira. E às vezes a gente fala assim, pastor, Deus não está falando comigo. Talvez a última palavra que Ele ainda nos deu, a gente ainda não obedeceu. Aí quando a gente obedecer essa última, aí Ele fala de novo. Aleluia. Então o profeta foi levado do meio do mar para Tarsis. Então lá finalmente ele chega. Depois dessa relutância toda. E ali ele ministra a palavra que o Senhor deu para ele. E nós começamos lendo o capítulo 4, falando assim, isso irou demais o coração de Jonas. O que era isso? O que irou o coração dele? O final do capítulo 3, que era o seguinte, o capítulo 3 todo é o anúncio do profeta sobre a situação de Nínive. O anúncio dele era o seguinte, em 40 dias essa cidade vai acabar em nada. E ele saiu falando aquilo ali com muito gosto, e com um pouco de raiva também, eu acho, porque ele não queria estar ali. Então fez meio que fazendo, meio batendo o pé. Sabe aquela obediência de filho que não está obedecendo com honra? Porque uma coisa é você obedecer com honra, outra coisa é você obedecer sem honra, né? Por isso que a Bíblia, olha os parênteses que eu abro aqui, né? Mas vamos falar um pouco sobre Jonas sendo alguém que só obedeceu, mas não honrou o Senhor. Porque quando você fala para um filho assim, filho, pega um copo de água para o pai. Ele, ô pai, claro. Vai lá, pega, serve. E você percebe que ele honrou o pai. Agora, quando você fala para o filho assim, pega um copo de água para o pai, vai, de novo, porque sempre eu. Então sai batendo o pé, sai todo mal educado. O que é isso? É obediência? Está obedecendo? Tá. Vai lá, pega o copo de água que parece que se a gente tomar vai até fazer mal. Você tem que orar antes de beber água. Deus me livre de uma água dessa. Você está doido. Até o gosto ficou esquisito, né? A água nem gosto tem, essa daqui veio, com gosto de raiva. E muitas vezes nós temos a oportunidade de obedecer o Senhor com honra, com alegria, com velocidade, né, com rapidez, ou a gente tem essa mania de às vezes ficar relutando contra as coisas que Deus nos pede. Então Jonas foi, pregou essa palavra, como eu falei, talvez batendo o pé assim, e falando para Nínive, olha gente, eu estou aqui, nem queria estar, para falar a verdade, queria estar em outro lugar, mas estou aqui para falar para vocês, essa cidade que vai acabar em nada. Eu estou dando aqui 40 dias para essa cidade. O pecado de vocês chegou até o céu e o Senhor se irou por causa do pecado de vocês. E é Ele quem vai acabar com tudo. Então esse foi o anúncio de Jonas. E o que um pregador vai querer? É que a palavra dele faça efeito naqueles que ouviram, amém? Glória a Deus. Uma coisa importante para o pregador é que as pessoas que estão ouvindo saiam transformadas pela sua palavra. E aquela cidade foi transformada pela palavra de Jonas, mas não com o resultado que ele queria. O que ele queria é que o resultado da palavra dele fosse realmente o cumprimento da palavra, literalmente. Que Jesus fizesse com Nínive aquilo que ele fez com Sodoma e Gomorra, uma chuva de fogo do céu e acabava com tudo. Glória a Deus. Só que o efeito que a palavra de Jonas fez naquele povo foi o quê? O rei decretou um jejum. Os homens da terra todos falaram assim, não, pelo amor, vamos nos arrepender do nosso pecado. E aí o rei decretou, falou assim, que ninguém coma nada, nem homem, nem mulher, nem bicho nenhum, nem animal, e que todos se vistam de pano de saco. Quem sabe assim o Senhor se arrependa do mal que Ele vai fazer contra nós e Ele mude de ideia. E Deus aceitou aquele jejum. Deus aceitou o sacrifício e o arrependimento de Nínive e se arrependeu do mal que ia fazer. E foi isso que irou o coração do pregador. Então o pregador falou assim, o Senhor me pede para trazer uma palavra para o Senhor fazer outra coisa? Ele parecia que tinha muita intimidade com Deus, né? Jonas ele tinha uma liberdade tão grande de falar com o Senhor, porque quando a gente lê esse capítulo 4, ele dando essas, né, meio que brigando com Deus aqui, né? Então a gente vai olhar para essa palavra e a gente vai ver no verso 2, por exemplo, de Jonas capítulo 4. E eu não vou para essa parte ainda, mas deixa eu falar por que eu estou ministrando essa palavra. Sempre que a gente está fechando um ciclo, como está acontecendo hoje, estamos terminando 2024, a gente está indo para o próximo ano,
A gente tem um costume de fazer uma contabilidade, um exame, uma análise do último ano, e a gente faz para nós mesmos algumas perguntas que serão respondidas por nós mesmos, a fim da gente entender o que foi proveitoso, o que não foi no último ano, e como que a gente vai ser melhor no próximo. Glória a Deus por isso. Todos são assim? Ou é só coisa da minha cabeça isso? Não, né? Isso, todo mundo faz isso, né? E a gente tem essa coisa de ciclos, a gente é apegado com essas coisas do tempo, a gente ficou preso com essa coisa do Cronos. Por isso que a gente sempre começa a dieta na segunda. Eu e um amigo meu, a gente fala que a gente vai fazer as coisas em janeiro, porque daí não tem prazo, porque a gente não fala de qual ano, né? Então eu e o Márcio lá da Glaucia, a gente fala assim, rapaz, vai ter um projeto aí, quando você vai fazer? Janeiro. A gente não... Mas porque a gente tem esse costume de esperar um próximo ciclo para começar, quando na verdade a gente poderia ter uma atitude agora, né? Alguém poderia falar assim, pastor, ano que vem eu vou ler a Bíblia toda em 2025, eu vou fazer uma leitura, vou fazer uma programação, vou ler ali 4 ou 5 capítulos por dia, terminar o ano eu vou terminar a Bíblia. Por que não pode começar hoje? Não, porque tem que esperar, né, 2025 começar. É porque a gente tem essas coisas. E nessa contabilidade, quando a gente olha para Jonas, ele não está fechando uma temporada como a gente, mas ele está fechando uma obra. Ele está terminando e concluindo uma etapa da vida dele. Ele está cumprindo uma missão. E aí, missão cumprida, ele olha e fala assim, vamos ver agora o relatório da missão. O que deu certo, o que não deu. E agora o profeta vai então fazer uma análise desse ciclo, dessa missão, né? desse momento, dessa temporada que foi fechada na vida dele. Então, sempre que um ciclo está se fechando e estamos prestes a iniciar um novo ciclo, paramos para analisar como foi o último e criando esperanças, metas, planos, etc. para o próximo ciclo. E da mesma maneira como Jonas fez uma análise da sua missão, eu quero que você pare junto comigo para fazer essa análise do seu ano agora, baseado na palavra do Senhor também. Porque às vezes a gente faz uma análise a partir da nossa visão terrena, passageira, limitada como ser humano que a gente é. Quando na verdade a gente deveria encorpar um pouco mais essas perguntas, pensando não naquilo que é importante para mim, mas aquilo que é importante para o Pai. Então nós podemos muito bem fazer uma lista de perguntas para uma análise de como foi o nosso ano. E essa lista de perguntas poderia ser assim, por exemplo, quanto ganhamos? Né? Talvez alguns de vocês tenham uma planilha financeira. Talvez vocês saibam muito bem quanto vocês ganham por mês porque é CLT, assalariado, é aquele salário fixo, já sabe direitinho, mais fácil de fazer a conta. Talvez você seja autônomo e você tenha uma renda variável, você teve que anotar tudo direitinho, e agora chegou o dia do fechamento. Demonstrativo anual. Como diz o pessoal de administração e de contabilidade, né, é o DRE, né, demonstrativo do resultado dos exercícios. Então a gente vai começar a olhar agora para tudo que a gente gerou, tudo que lucrou, o que construiu, o que a gente foi capaz de fazer, de produzir para nós mesmos, para o nosso bolso, para a nossa conta bancária. O que nós construímos para as outras pessoas? No sentido de prestação de serviço mesmo, o que a gente facilitou a vida do outro? E esse tipo de pergunta, eu acho que é um tipo de pergunta mais apegada a bens materiais. E não tem nada de errado em fazer essa pergunta também. Nós somos administradores, mordomos daquilo que o Senhor nos deu, e a gente vai precisar prestar conta sobre aquilo que o Senhor está nos dando para administrar. Mas eu acho que as perguntas mais importantes que a gente pode fazer para a gente mesmo é o que a gente aprendeu este ano. Eu posso falar uma coisa para vocês, meus irmãos, assim, este foi o primeiro ano que eu pastoreei uma igreja como pastor sênior, né, como sozinho, na frente de uma igreja, e tendo só o amparo ali, só não como que fosse pouco, né, mas tendo o amparo do pastor Leandro, da pastora Karina, que são nossos pastores. Não falo como se fosse pouco, mas eu digo assim que nós estamos cuidando aqui da igreja presencialmente, só eu e a Pri. Foi um ano assim de muitas lutas, de muitas adversidades no meu trabalho, muitas.
Passei lutas, assim, incríveis. Incríveis. Só agora em dezembro, para os irmãos terem uma ideia. Eu não quero... não vou fazer desabafo aqui não. Mas assim, só agora em dezembro foi de uma paulada só, tomei umas 2, 3 assim na cabeça. E quando você olha para isso, você pode falar assim, poxa, isso aqui foi o que eu deixei de ganhar, isso aqui foi prejuízo, isso aqui foi perda, isso aqui foi desgaste. Mas a pergunta de um homem espiritual é, o que eu aprendi? Quantos aqui fazem faculdade? Tem alguém aqui que estuda ainda ou não? Eu costumo dizer, Alisson, que a gente pode aprender na faculdade, Renan, e a gente vai gastar energia, vai gastar tempo e vai gastar dinheiro para aprender lá. E no meu trabalho, quando eu estou passando por esse tipo de problema, eu estou gastando energia, tempo e dinheiro para aprender também. A diferença é que uns aprendem na faculdade, e está certo, não tem nada de errado, e outros vão aprender com a vida. Depende da temporada. Amém? E às vezes você aprende na faculdade e na vida ao mesmo tempo. Mas assim, a pergunta que eu preciso fazer, o que eu aprendi em 2024? Esse ano que passou me fez ser mais parecido com Jesus, ou eu estou terminando ele agora menos parecido com ele? As provas, as lutas que eu passei, será que me levaram para mais perto de Deus, ou será que me levaram para mais longe dele, porque eu deixei que as provas, as lutas, as circunstâncias e adversidades me fizessem esmurecer na minha fé e cair e sucumbir no meio do caminho? Ou será que eu peguei todos os nãos que eu ouvi e fiz deles molas propulsoras ou combustível para que eu pudesse me tornar alguém melhor? Agora a gente precisa então entender, quando a gente olha para o problema, que visão que eu tenho dele. Ele vai ser contabilizado entre meus prejuízos ou ele vai ser contabilizado entre meu aprendizado? E eu preciso olhar então para aquilo que eu vivi em 2024 e, como homem espiritual, entender muito mais aquilo que eu aprendi a partir das coisas que eu gastei, energia, tempo e dinheiro, do que o prejuízo que todos esses problemas me deram. Porque quando você vai para um problema, como Israel foi para o deserto pensando que era um problema, você fica 40 anos patinando nele e não aprende nada. Deus tem que te matar para fazer as coisas com seus filhos, porque você não foi capaz de aprender. Glória a Deus. Mas quando você vai para o problema como Jesus foi, você fica só 40 dias e sai de lá melhor do que você entrou. Porque você vai entendendo que o deserto, o problema, a situação é propósito de Deus. E que Ele usa tudo para nos ensinar. Tudo. Lutas, problemas, dificuldades, prejuízos, dores de cabeça, funcionário bom, funcionário ruim, crente bom, crente ruim. Tudo tem que nos aperfeiçoar. Momento bom no casamento, momento ruim no casamento. De alguma forma ou de outra, tudo vai me aperfeiçoar e vai fazer de mim alguém mais parecido com Jesus. Eu preciso olhar para 2024 pensando o quê? O que eu aprendi? O que eu aprendi nesse último ano? Como foi? Eu posso fazer uma outra pergunta também. O quanto eu desgastei as minhas emoções, e qual a importância das coisas que desgastaram a minha emoção? É uma pergunta dupla aqui, mas difícil de fazer. Eu não encontrei palavras melhores, jeito de colocar essa pergunta aqui, mas acho que vocês entenderam. O quanto eu me desgastei no meu emocional por causa das coisas, e qual a importância dessas coisas para terem desgastado a minha vida? Por quê, gente? Porque agora você vai ter que se preparar para o próximo ano. O próximo ano vai ser uma bênção, gente, vai ser só vitória, vai ser... Basta cada dia o seu próprio mal, cada dia tem o seu, então, viu? Jesus falou, agora o que eu vou? Eu vou desfalar o que Deus falou? Não tem como desfalar o que... Não tem como desdizer o que Deus dizeu. Ficou bom isso, né? É só um quebra-gelo. Mas olha, gente, se Jesus falou que basta cada dia o seu próprio mal, o mal de 2025 está te esperando, meu irmão. O problema de 2025 já está te aguardando. O que você precisa saber? Você precisa parar agora para pensar que em 2024 você pode ter desgastado a sua emoção com coisa muito pequena, que não merecia você ter gastado a sua emoção.
E agora é o momento de você parar e pensar assim: cara, eu gastei tanto a minha emoção por causa de dinheiro. Eu gastei minhas emoções por causa de coisa. Eu gastei o meu emocional por causa de briguinhas, de picuinhas, de coisinhas, de uma fala atravessada de um irmão. Quando na verdade o homem e mulher espiritual, quando eles vão fazer essa contabilidade, eles vão pensar assim: se aquilo que era pequeno me desgastou, em 2025 eu vou ter que aprender a lidar com essas coisas pequenas para não sofrer desgastes mais em coisas pequenas, para que eu seja alguém maduro. E aí, se eu for me desgastar, eu vou me desgastar com alguma coisa que seja um pouco mais importante. E aí eu vou fazer uma coisa aqui com vocês que, vejam só. Por que que a gente está chorando as nossas próprias mágoas, as nossas próprias emoções, os nossos próprios problemas? Por quê, gente? Porque a gente ainda não está chorando o choro do céu. Quando a gente se ocupar com o choro do céu, as coisas nossas a gente passa para não chorar mais. Sabia que o céu tem uma angústia? Sabia que o céu tem um choro? O choro do céu era Nínive pecando e Deus falando para Jonas: vai lá, resolve para mim, porque eu não aguento de tristeza de ver esse povo pecando. E por isso que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Por quê? Porque acaba o choro, vem um alívio no coração do Senhor, porque aquele que estava perdido foi achado, o que estava morto reviveu. Só que a gente fica chorando por causa dos nossos problemas, e a gente esquece de chorar por causa do choro do céu. A gente fica tão envolvido com as nossas coisas que a gente deixa as coisas do Senhor. Então agora, se eu for gastar lágrima em 2025, se eu for gastar choro em 2025, eu vou gastar choro na presença do Senhor, chorando por causa do pecador, que ainda não foi alcançado. Teve uma coisa que eu tive que aprender a lidar, mas por ter uma personalidade que precisava muito ser transformada pelo Senhor, de ser muito exagerado, de 880, eu acabei indo para um outro extremo e tive que começar a tentar equilibrar isso. Mas eu tinha uma coisa quando eu era jovem, que na verdade, quando eu olho hoje, eu vejo que era uma coisa virtuosa. Se eu passasse na frente de uma balada, Rogerinho, e visse um monte de jovens se drogando, bebendo, se prostituindo, adulterando sem ser casado, sabe, pegando todo mundo, aquilo entristecia demais o meu coração, que me fazia chorar, e eu ficava mal, acabava com a minha semana. E a Pri foi tentando me consolar e falando assim: você não pode viver desse jeito também, o seu luto é muito grande por causa do pecador, isso faz mal para você. E eu concordo com ela que do jeito que eu ficava realmente era muito complicado, mas sabe o que é intimidade com Deus, meu irmão? Presta atenção nisso. Intimidade com Deus é você pensar o que Ele pensa, é sentir o que Ele sente, é falar o que Ele fala. E quando Deus olha para um jovem se perdendo no pecado, o que ele sente é tristeza. Então, quando nós desgastarmos em 2025 a nossa emoção, a nossa lágrima, a nossa vida, por causa das demandas do céu, vocês vão ver que a demanda da terra fica muito leve e suave. Por quê? Porque vai resolver todos os nossos problemas? Não, mas os nossos problemas acabam tendo menor importância. E assim a gente consegue viver enfrentando as nossas lutas diárias e o mal de cada dia, como eu falei. Falando sobre essas coisas, do quanto a gente se desgastou, eu andei meditando na palavra esses dias que Deus não marca idade por tempo. Olha que coisa curiosa. E a gente fala assim: eu tenho 35 anos. É tempo, não é, gente? Mas Deus não marca idade por tempo, Ele marca por quilômetro rodado. Pastor, o que é isso que o senhor está falando? Quando Jesus falou que ninguém pode acrescentar à sua vida nem sequer um côvado, côvado não é tempo, côvado é distância, côvado é espaço. Jesus falou assim: ninguém pode acrescentar nem sequer um antebraço, é um côvado, na sua própria vida. Jesus estava medindo a vida da gente por quilômetro rodado, gente, por obras, por distância percorrida. E o que isso quer dizer? Que você pode pegar tudo que você tem de quilômetro para rodar, e rodar muito mais rápido, dormindo tarde, acordando cedo, comendo pão de dores, construindo tudo que você quiser, e morrer com 40, 50 anos.
Porque toda a obra da sua vida se adiantou tudinho e morreu de infarto no final, porque ficou com raiva de tudo que você fez. Não descansou, não comeu, não cuidou do seu corpo, não se exercitou. Glória a Deus. Todo pastor tem um caderno de heresias, né? Essa ficou no meu, que Deus marca a nossa vida por quilômetro rodado, não. Então todo pastor tem seu caderninho de heresias, essa daqui fica para mim. Mas não faz sentido para vocês, gente? Quando Jesus fala que ninguém pode acrescentar nem sequer um côvado à sua vida, eu parei para pensar nisso. Isso vai tornar a gente responsável se a gente ficar pensando só nesse ponto de vista. Então tanto faz. Não. A gente tem uma responsabilidade com tudo. Eu gostaria de ter memorizado o nome de um avivalista. Mas eu nunca lembro o nome dele, mas ele falou assim, ele ganhou muita gente para Jesus, mas morreu com a minha idade, 35 anos. E ele falou assim, eu tinha um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora não posso levar a mensagem. Ele disse isso quando estava no leito de morte, de cama. Então é algo muito importante para você pensar em 2025. Cuide de você. Cuide do seu corpo. Quando você fizer a lista das tarefas que você tem que fazer no ano que vem, das prioridades que você vai dar, não é egoísmo você se colocar como prioridade. Não é egoísmo. Pode parecer que é, mas é o contrário disso. Se você tiver a mentalidade de cristão, se você tiver a mentalidade de Cristo, se você tiver a mentalidade daquele que se doa pelos outros, porque se eu cuidar de mim primeiro, eu vou poder doar a alguém muito melhor. Eu seria um fruto muito mais bem servido na mesa. Vocês estão comigo? Eu seria um pão muito mais apetitoso servido na mesa. Vocês estão entendendo isso? As pessoas, elas vão, em 2025, consumir da nossa vida, vão comer do nosso fruto. O fruto que nós damos porque estamos ligados na videira. Mas quanto mais eu estiver bem preparado, cuidado, eu também vou poder entregar algo muito melhor. Por isso é importante que nesse próximo ano a gente faça essa contabilidade. E pense que não adianta comer pão de dores, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então de que adianta comer pão de dores? É só desgaste. E se a gente vai desgastar a nossa vida, que seja por algo, por um propósito, que seja muito maior do que somente dinheiro. Vou usar aqui, tomar emprestado uma fala do pastor Paulo Borges Jr., que ele diz o seguinte: quem trabalha para comer, para vestir, para morar, é escravo. Isso mexeu muito comigo, porque eu não entendi. E ele falou assim: não importa qual seja a grife que você use, qual é o restaurante que você come e o chefe que preparou a comida, o valor do prato. Se você trabalha para comer, para vestir, para morar, ainda que seja na mansão, é escravo. Fiquei meditando muito nisso, porque ele só deu essa fala, depois não explicou para a gente. E é difícil até o que ele explica, porque ele anda num nível um pouco mais alto, né? E eu fiquei pensando, e eu fiquei calculando, falei, é lógico. E quando a gente trabalha somente por comer, vestir e morar, a gente ainda não tem uma mente liberta, porque a gente não trabalha mais por propósito. A gente não trabalha mais por algo que edifica e que glorifica o Senhor, mas a gente trabalha porque a gente precisa, a gente trabalha porque a gente necessita, trabalha por causa de demandas. 2025 nós não faremos assim. Nós vamos voltar para Jonas capítulo 4, fica tranquilo, a gente está fazendo a nossa contabilidade como Jonas fez a dele, tá? E às vezes, meus irmãos, quando nós olhamos para o que fazemos e nós esperamos um resultado, mas o Senhor quer outro. Nós esperamos um resultado e o Senhor traz outro. Assim como Jonas pregou, achando que Deus realmente ia cumprir a palavra dele, destruindo a cidade, e na verdade o Senhor se arrependeu do mal que ia fazer e aceitou o jejum daquela cidade e poupou aquela cidade de toda a destruição prevista. Só que aí eu tenho um problema, quando eu crio uma expectativa nas coisas que Deus não me prometeu, e aí eu me frustro no meio do caminho.
Eu posso me frustrar com homens, mas também posso me frustrar com Deus, sabia, gente? Eu conheço, já pastoreei gente frustrada com Deus. Gente que não sabia lidar com a experiência de morte, por exemplo, com a experiência de perder alguém. Mas por que Deus fez isso? A gente tem essa mania do porquê que Deus... E está tudo bem que as pessoas às vezes tenham que passar por essas crises, mas é importante que a gente saiba lidar e crescer nelas e passe por elas e vença essas crises, porque a gente não pode ficar parado nesse lugar. O luto, por exemplo, você tem o povo de Israel chorando 30 dias porque Moisés morreu, ou seja, tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Até o luto precisa parar uma hora. Mas quando a gente vai trabalhar esperando um resultado e Deus dá outro, e a gente não tem capacidade de olhar para o benefício que é viver aquilo que Deus já planejou, a gente fica todo chateado e frustrado porque está vivendo. Imaginem só que, sei lá, o nosso filho pequeno, a gente está levando ele para uma festa muito legal, só que ele está em casa assistindo televisão, e você fala assim, vamos? Ah, eu quero desenho, eu quero assistir. A gente está tirando ele de uma coisa tão mais ou menos, e levando ele para um lugar tão legal. Só que por ser infantil ele não enxerga. Então fica esbravejando, fica esperneando, fica fazendo birra. Como a gente também faz com Deus, quando Deus está nos levando para um lugar muito melhor e a gente não entende. E fica querendo focar naquilo que a gente olhou e achando que é bom para a gente. E sabe de uma coisa? As nossas frustrações podem fazer com a gente aquilo que fez com Jonas. Em Jonas capítulo 4, verso 2 diz assim, vamos ler do 1 aqui, né? Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi por isso que eu te disse, estando ainda em minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E quando os resultados que nós queremos não são alcançados, a gente arruma até desculpa para o nosso pecado. A gente cria uma expectativa de, por exemplo, de casamento, que se for frustrada, a gente vai para o erro e ainda justifica, fala assim, mas porque minha esposa não deu atenção? É porque meu marido é grosso. É porque meu marido é assim, minha esposa é assada. Aí a gente cria uma expectativa sobre a igreja, a gente fala assim, não, mas o irmão tinha que ter agido daquela forma e daquela outra forma. E por criar expectativa, a gente se frustra e a gente começa a justificar os nossos erros a partir do erro do outro. Quando na verdade os erros dos outros não deveriam influenciar no nosso caráter. Então ainda que alguém errasse contra mim, sendo homem ou mulher espiritual, eu deveria ainda continuar acertando. Por quê? Porque meu caráter não depende do erro, do acerto do outro. E agora para a gente curar essa questão das expectativas, ao invés de eu orar pedindo ao Senhor que Ele me dê a esposa que eu mereço, eu começo a orar pedindo ao Senhor para que eu seja o marido que minha casa precisa. Ao invés de orar ao Senhor pedindo a Ele uma igreja que eu acho que fica bom para mim, que me serve bem, eu vou orar pedindo ao Senhor para ser a igreja que eu acho que eu preciso ser para a sociedade. Ao invés de eu orar, e aí vai, né? Pedindo ao Senhor que Ele me dê o patrão que eu mereça, que eu seja o empregado que Ele quer que eu seja. Glória a Deus, gente. Então inverteu. Ao invés de ter expectativa nos outros agora, eu tenho uma expectativa criada no Senhor sobre a mudança que Ele vai fazer em mim. E não naquilo que Ele vai trabalhar nos outros. E aí o texto continua. Jonas capítulo 4, verso 3 agora. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. É a canseira e a frustração de não alcançar os resultados podem nos levar a pensar que a vida não tem sentido. Sabe de uma coisa, gente? Muitas vezes a gente está indo para uma igreja procurando aquilo que faça sentido. Presta atenção nisso. A gente pode ir para um lugar, para uma igreja, para um templo, para um corpo de Cristo, pensando que a gente vai encontrar alguma coisa que faça sentido para nós, quando na verdade a gente deveria estar procurando alguma coisa que dá sentido, e não que faz sentido. Vocês entenderam a diferença?
Eu tenho que procurar alguma coisa que dá sentido para a minha vida e não fazer sentido para a minha vida. Quando eu procuro isso na Bíblia, quando eu procuro isso no Senhor, quando eu procuro isso na igreja, no casamento, na família, eu encontro. Algo que dê sentido é diferente do que algo que faça sentido. Porque quando eu entendo isso, quando eu conheço isso do Senhor, a canseira e as frustrações não vão me fazer pedir a morte. Porque eu sei que eu só vou ser dado a Deus como uma oferta depois que eu terminar aquilo que eu comecei. Daí eu só vou poder falar assim, eu estou subindo como oferta, depois que eu disser também, eu corri a carreira. Eu combati o bom combate e eu guardei a fé. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Então eu não vou procurar mais o que faça sentido, eu vou procurar aquilo que dá sentido. Ou seja, eu preciso de propósito, de missão, de entendimento de quem eu sou no corpo para fazer aquilo que fui chamado para fazer. Jonas no versículo 4, do trecho que nós estamos lendo, e disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Vocês sabem que Deus, quando Ele faz pergunta para a gente, é a misericórdia dEle na nossa vida, né, gente? Na maioria das vezes que o Senhor vem com graça sobre o homem, Ele fala assim: Adão, onde você está? Pergunta. E Ele sabe a resposta. Ele precisa que Adão saiba onde está. Jonas, é razoável essa tua ira? Fazendo a gente repensar. Então veja só como que é importante ter um relacionamento com Deus, que Deus te faça, que Ele não te ensine tudo, mas que Ele faça você refletir e pensar, e você aprenda com aquilo que Ele já colocou dentro de você, para que a gente não fique procurando fora algo que já está em nós, para que a gente não fique procurando materiais que não estão lá fora, porque já está aqui dentro, para construir aquilo que o Senhor está construindo. Então Deus vem e fala assim: Adão, quem mostrou que vocês estavam nus? Você comeu do fruto? Várias perguntas que dão oportunidades de graça, do homem dar a resposta correta, Renan. Mas o homem não dá, ele dá outra resposta. Ao invés de Jonas parar e pensar assim, se Deus está perguntando é porque realmente tem alguma coisa errada, né? Deixa eu ser um pouco mais calmo e falar assim: Senhor, o que o Senhor acha? Aí eu vejo Ezequiel sendo um homem um pouco mais coerente, né? Ezequiel, pode esses ossos viver? Tu sabe, Senhor, eu não sei. Devolveu para o Senhor, ficou melhor, né? Agora quando a gente responde com todas as nossas certezas, isso é um problema danado, porque a gente está cheio de certeza de tudo. Eu estou tentando ajudar um rapaz aí, discipular. Pensa num homem que tem raiva de todo mundo, cara. Um coração amargurado, pesado, fechado. Tem raiva da mãe. Tem raiva do irmão. Tem raiva do pai que já morreu. E a raiva dele é assim: se não tivesse tanta câmera nesse mundo, eu já tinha dado um jeito nisso aí. Porque são um bando de... aí xinga palavrão, falando da própria família. Malditos. Palavras terríveis, ele usa contra a própria mãe, e eu falo: meu irmão, você precisa perdoar. Perdoar e ficar com raiva de mim também. Mais um que entrou na lista dele. Perdoar, você acha que eu tenho... Aí ficou assim, demoniado, olhando para mim assim: perdoar. Eu falei: não é por eles não, é por você, olha como você está. Eles estão bem, quem está com raiva é você. Se livra disso, meu amigo. E às vezes o nosso coração fica tão fechado, a gente não é ensinável. E aí tudo que eu falo, parece que ele já tem certeza de tudo, já sabe tudo, não precisa de ninguém ensinar nada. Preciso reforçar minha oração pela vida desse homem, rapaz. E pedir: Senhor, amolece o coração dele. Porque, gente, não é fácil não, viu? Tem uma música do Resgate que eles falam assim: a gente já pregou para crente, mas ele não se converteu. Já experimentou pregar para pastor, gente? É a pior raça que tem. Ele sabe tudo. A Pri passa um aperto danado lá em casa. A gente sabe de tudo, a gente é pastor. Eu já li a Bíblia de capa a capa, eu sei Gênesis, Apocalipse, preguei tantas vezes. Quantas horas eu preguei só esse ano aqui? Ixi, vamos contabilizar aqui, eu sei tudo. Não preciso que ninguém me ensine de nada.
Sou profeta igual Jonas. Vocês estão vendo isso, né, gente? A gente está rindo da gente mesmo, né, gente? Glória a Deus, né? Tenha um coração ensinável. Quando Deus vier fazer perguntas para você, é porque Ele já sabe a resposta. É você que não sabe ainda, meu irmão. Às vezes a gente faz pergunta para Deus, Deus devolve outra pergunta para a gente, para fazer a gente refletir. Está tudo aqui já. Ô Valdo, eu já te ensinei. Jesus está falando assim, sabe? Já te dei tudo, Valdo. Só para pensar numa coisinha. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele vem, pá, fala assim, ó Valdo, isso. O que você acha? Aí você vai ficar, Deus. Realmente, né? Era só me converter mesmo. É ou não é, Valdo? É assim, não é? É assim, gente. Não com o Valdo, com todo mundo. É só a gente se converter, já está tudo pronto, está tudo dentro de nós, o Senhor já colocou. Faz tanto tempo que a gente está andando com Ele. A gente conhece o Senhor desde criança. Só que as nossas certezas às vezes atrapalham o processo, enquanto a gente deveria estar aprendendo pelas perguntas que o Senhor nos faz. Jonas, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, ou uma tenda, uma barraca, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor fez nascer uma aboboreira. Deixa eu ler numa outra versão aqui, meus irmãos. Eu estou no verso 5, vamos ler de novo comigo? Verso 5. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dessa cidade, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, e Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Eu ia ler até o final, mas deixa eu dar uma pausa aqui. O que Deus fez aqui é algo extraordinário, gente, é algo fora do comum. Quem já viu pé de abóbora? Os irmãos são da roça aqui. Pé de abóbora não sobe, ele fica no chão, ele é rasteiro. Deus estava fazendo uma coisa sobrenatural. Jonas ficou encantado. Como que pode uma aboboreira subir e dar sombra? Ela não faz isso. Que coisa linda que Deus fez. Olha, Deus fez em cima da minha cabeça, fez para mim, é de presente. Que coisa maravilhosa Deus me deu. Jonas ficou encantado. De uma noite para o dia, nasceu assim, ó. Deus fez nascer, cresceu e ainda fez sombra. Jonas olhou para aquilo e ficou encantado. Sabe essas coisas que a gente vê na internet? A laranja de 7 quilos, sabe? A mandioca não sei o que, e a abóbora não sei das onde. Algo espetacular. Foi algo que Deus fez aqui para Jonas. Ele ficou maravilhado. Que presente Deus me deu. Olha aqui, olha o ministério que o Senhor me deu. Aí começa, né? As obras que o Senhor me confiou. Olha o que Deus me pediu para fazer. Foi Deus quem deu? Foi Deus quem deu. Mas olha o que acontece depois, verso 7. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e essa secou. Aí a alegria do pobre dura pouco, né? Acabou já a aboboreira. Rapaz, não deu nem para... começou a luta de novo, porque olha o que aconteceu, ó. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Isso aqui é só quem trabalha debaixo do sol quente sabe, viu? Esse homem tinha acabado sua missão, achando que estava tudo pronto. E com Nínive estava tudo pronto mesmo. Com Nínive já estava tudo certo. Mas o Senhor ainda tinha demandas para tratar com Jonas. Se eu quero falar, se eu tenho alguma coisa para falar para vocês hoje, né, aqui nessa manhã, meu irmão, não passe 2025 com demandas ainda deste ano. Resolva as tuas demandas com Deus e com os homens. Se acerte nas suas lições com o Senhor. Aproveita que agora nesse finalzinho de ano é comum que todo mundo para. Gasta tempo em oração. Gaste tempo com a sua família. Gaste tempo com os irmãos. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo com pessoas.
Com o quê? Com perdão, com liberações de palavras que vocês achavam que deveria ter falado e não falaram até hoje, vai lá e fala. Abraço que você deveria ter dado, não deu ainda, dê. Glória a Deus. Para que vocês possam ir para 2025 sem demandas. Porque às vezes a gente vive igual a Jacó, trapaceou o irmão, o pai, saiu e ficou andando com demanda um tempão. Até que um dia teve que encontrar com Esaú de novo. Quando encontrou Esaú, aí teve que resolver a demanda. Porque Deus não quer que a gente vá arrastando demanda junto com a gente. O Senhor quer que a gente seja resolvido em todas as nossas emoções e nos nossos relacionamentos, seja com Ele ou seja com os homens. Então, a demanda com Nínive já estava terminada, mas com Jonas ainda precisava acertar alguma conta aqui. Então fez o sol de novo arder na cabeça de Jonas, de um ponto que feriu Jonas. Eu falo que esse versículo aqui fala muito comigo, né? Às vezes a gente está trabalhando em cima de telhado metálico, e é muito legal, porque o sol bate em cima, na telha que é galvanizada, e ela volta assim na gente, aí tem dois sóis, um em cima e um embaixo. Meu amigo, você volta queimado de baixo para cima e de cima para baixo, assim. Aqui é onde é branco, assim, que não, geralmente queima mais aqui, né? Aqui queima também. Vira um desespero. E Deus estava fazendo o que com Jonas aqui? Estava indo até os limites dele, fazendo ele pensar, refletir. Jonas, eu já te fiz uma pergunta, é razoável a tua ira? Você falou, é razoável até morrer. A minha ira é boa, a minha ira eu tenho razão de ter essa ira. E Deus está convencendo ele, como eu falei aqui no começo, Deus não tem plano B. O plano B de Deus é levar a gente para o plano A. Assim, deixa eu fazer você entender então, verso 9. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse, faço bem que me revolte até a morte, de novo, né? E disse o Senhor, você teve compaixão da boboreira, na qual você não trabalhou, nem fez crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu. E eu que trabalhei pela cidade de Nínive, verso 11. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e entre os muitos animais? Uma vez eu passei uma vergonha danada, conversando com um rapaz que ele não é, nem crente ele é. Eu fiquei sabendo de uma situação assim, que alguém contando, né, de alguém que fez uma maldade muito grande com a criança. Eu falei assim, cara, Deus é muito misericordioso, cara. Deus é muito bom, Deus é muito bondoso, porque olha, se eu fosse Deus, olha como que a gente pensa, né? Não, tipo de fala nem que podia existir, né? Eu no lugar de Deus, não como quem está achando que o juízo dele é ruim, mas assim, eu não teria capacidade de ter tanto amor, era essa a minha fala, sabe? Eu não deixava viver uma praga dessa daí, eu matava. Como que pode ter tanta maldade no coração de fazer um mal desse? Aí esse amigo meu falou assim, é que você não tem sentimento por essa pessoa. Alguém pregou para o pastor se converter. A fala dele foi muito simples, mas o que ele falou assim, é porque você não ama essa pessoa que fez o mal. Deus ama. Eu falei, 1, 2, 3, acabou minha vez. Não tenho mais o que falar. A nossa compaixão ela é muito rasa. A nossa compaixão é muito pouca. A nossa compaixão é muito aquém do que deveria ser. A do Senhor é completa. E sabe de uma coisa? Tem uma palavra que a gente usa pouco, que é condescendência, que é uma capacidade de Deus descer. Capacidade de se esvaziar, capacidade de descer até a nossa altura, capacidade de falar com a gente na nossa língua. Sabe o que pai faz com o filho, que ajoelha para olhar olho no olho e fica tentando acalmar o filho? Deus faz isso com a gente. Fez com Jonas e faz com a gente o tempo todo. Aí Deus fez uma boboreira bem bonita, deu para Jonas, depois tirou. E aí Jonas não tinha entendido nada, ainda estava com raiva do mesmo jeito. E aí Deus falou assim, tá vendo, Jonas, você teve compaixão da boboreira, rapaz. E não teve de uma cidade de 120 mil pessoas. E aí a gente fala que os valores estão invertidos hoje, não está. Está invertido desde Jonas, desde antes ainda, desde o Éden. Jonas também tinha seus valores invertidos aqui. A gente fala, hoje em dia a coisa está feia. Não está hoje não, sempre foi.
O homem tem seus valores invertidos porque não aprendeu com Deus ainda. Tanto que eu estava pesquisando, vocês que são, né, o Alisson que é do direito vai poder me ajudar aqui, mas se você mata um passarinho, você não tem fiança. Você mata uma pessoa, você pode ser liberto entre R$ 1.400 a R$ 200.000 de fiança. Depende do que o juiz fala. Mas se você mata uma pessoa, você sai livre. Você mata um passarinho, você vai preso. Eu discordo de preso quem mata o passarinho? Não, de jeito nenhum, tem que ir também. Mas não faz sentido isso, gente. Parece fazer sentido para vocês uma coisa dessa, gente? O valor do passarinho é maior do que o da pessoa. Para Jonas também a boboreira era mais valiosa do que 120 mil pessoas de uma cidade inteira. Então, por isso que hoje a gente adota pet e põe pai e mãe no asilo. Eu falo a gente como humanidade. A paciência de Deus para com o pecador, ela também tem um limite. Mas Deus, ele é muito longânimo. Ou seja, ele tem um ânimo longo, né? Ele demora muito para se irar. E o juízo de Deus é um juízo perfeito. Eu quero encerrar falando sobre isso. A gente precisa sempre exercer misericórdia sobre as pessoas. Como eu falei que eu preciso ainda ter muita estratégia e paciência para lidar com esse rapaz que eu estou tentando ajudar. Porque um dia eu também fui teimoso assim, talvez eu seja até hoje, só que em outras lições. E Deus, quando ele olha para Nínive, ele fala para Jonas assim: como que eu não vou ter compaixão de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda? Isso mostra o juízo perfeito de Deus, que aquele povo estava errando, por quê? Porque faltava conhecimento. Aquele povo errava porque não tinha aprendido nada. Aquele povo pecava porque ninguém tinha pregado para eles. E Deus sabe, ao que muito for dado, muito será cobrado. Então no dia do juízo tem muita gente, a gente vai ficar muito surpreso, viu gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês vão ficar surpresos quando chegar no céu e falar assim: você entrou? E a gente vai falar assim: e aquele pastor fulano de tal, aquele irmão que era uma bênção na igreja, cadê ele? Não veio não? Sabe por que a gente vai ficar surpreso? Porque o nosso juízo é diferente do de Deus. O juízo de Deus é perfeito, ele vai considerar todas as situações desde a infância, os traumas, as dificuldades, o que não aprendeu, a dificuldade da família, os ruídos ao redor da casa, os ruídos ao redor da pessoa, as influências na escola, as negligências dos missionários, vamos chamar assim, dos discípulos de Jesus que estiveram perto dessas pessoas e não pregaram para eles. Deus vai considerar todas as coisas, a pobreza, a riqueza, a força, a fraqueza, tudo, porque o juízo de Deus é perfeito. E é por isso que a Bíblia fala, lá em Romanos, que seja o homem, que seja Deus sempre verdadeiro e o homem sempre mentiroso, para que o Senhor não seja pego no dia do teu julgamento. Olha que coisa, porque vão questionar o julgamento de Deus. Quando Deus trouxer o seu juízo, o seu julgamento, vão falar assim: mas eu, Senhor, eu falava no teu nome. Vocês estão vendo? Deus vai julgar a terra e a terra vai julgar Deus de volta, só que ele nunca vai ser pego no seu juízo, porque o seu juízo é perfeito. Porque Deus considera todas as coisas. Por isso, meu irmão, tenha paciência com aquele irmão que está começando na fé, que ainda está errando em coisas tão pequenas que você olha e fala assim: como que pode estar pisando na bola com isso? Ele está pisando na bola porque ele ainda não recebeu o que você recebeu, meu irmão. Ele ainda está errando porque ele ainda não conheceu o que você conheceu. Por isso, tenha misericórdia, porque com a régua que você medir, você será medido. Então agora nessa contabilidade que a gente vai fazer deste ano de 2024 para o ano de 2025, vai ser uma contabilidade que eu preciso considerar todas essas coisas que foram faladas aqui hoje. E começar a entender que eu preciso chorar pela coisa certa, ter compaixão pelas coisas certas.
Ter compaixão por pessoas e não por aboboreira. Ter compaixão de uma cidade. Ter compaixão do pecador. Ter compaixão do perdido, para que ele seja encontrado. Vamos nos colocar de pé, eu quero orar por vocês.